mas eu queria orar com você. Antes de nós iniciarmos, sei que você está cansado, mas em nome de Jesus, eu queria ainda finalizar trazendo um pouco mais dessa reflexão. O Jadson hoje começou muito bem essa reflexão em 1 Coríntios capítulo 9, e a gente hoje vai dar continuidade e já finalizar também esse evento maravilhoso. Aguardem um pouquinho, tadinho, os meninos dormiram de fome. Eu vi ali eles o tempo todo ali correndo atrás. Cadê o cachorro quente? Cadê o cachorro quente? Entendeu? Os bichinhos dormiram com fome, é muita judiação. Já está ensinando os meninos a jejuar, entendeu? Já estão preparando eles para a vida de crente, crente raiz, né? Mas feche os seus olhos. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por este momento de comunhão, este momento onde nós podemos conversar uns com os outros, nós podemos nos aproximar uns dos outros, onde a gente pôde conectar as nossas histórias, as nossas experiências, onde a gente pôde também descontrair, sem estarmos distraídos, mas descontraídos, Senhor, na Tua presença, porque, Senhor, nós entendemos a importância do descanso. Quando o Senhor criou o mundo no sábado, o Senhor descansou. E às vezes nós precisamos, Senhor, nos descansar dessa rotina, desse nosso expediente que nos toma a semana toda, essa rotina familiar, essa rotina também de emprego, essa rotina toda de trabalho. E nós termos este momento entre igreja, isso aumenta, Senhor, a nossa conexão uns com os outros, isso aumenta a nossa comunhão uns com os outros. E o Senhor é um Deus de comunhão. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos livrou de todo o mal, o Senhor tem cuidado de nós, não houve nenhum evento, Senhor, que pudesse ser desastroso ou acidente que aconteceu aqui, em tudo o Senhor nos guardou. O Senhor nos alimentou durante este dia, o Senhor nos sustentou durante esse dia, Senhor. Mas, Senhor, depois de nós termos sido alimentados nesta comunhão e alimentados também no nosso físico, Senhor, queremos aproveitar para nos alimentarmos um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós engrandecemos o Seu nome para a honra e glória de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, vocês podem sentar, gente. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. O Rafael até já citou uma parte dele aí, mas eu queria que você abrisse comigo no verso 18 até o verso 20, né? Nós vamos pensar um pouco, raciocinar um pouco dentro deste texto. Mateus capítulo 28. Os irmãos acharam? Glória a Deus. Está escrito assim no verso 18. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Glória a Deus. Texto maravilhoso, né? Jesus, ele inicia trazendo para si, dizendo a realidade das coisas e dizendo que sobre ele repousa toda a autoridade no céu e na terra. E aqui o primeiro ponto que você tem que compreender é que não há poder das trevas que podem contra a autoridade de Cristo. Isso é um fato. Não há poder nas regiões celestiais. E eu gosto muito sempre de elucidar a igreja, que o pessoal, eles gostam de pensar, a igreja sempre foi educada numa cultura imaginando que o diabo estava no inferno. O diabo até hoje não pôs os pés no inferno. O diabo nunca esteve lá, o diabo não conhece o inferno. Em hipótese alguma, é uma das doutrinas mais malucas que existem e mais
errôneas que existem é a que diz que o diabo ele está no inferno, nunca esteve. Não existe lá no inferno um capeta num trono com um garfinho pronto para espetar todo mundo. A Escritura diz que as potestades demoníacas e as hostes espirituais da maldade, deste mundo tenebroso, elas habitam as regiões celestiais. Mas a Escritura também está nos dizendo que o Senhor Jesus, Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ou seja, até mesmo o local de habitação de Satanás, ele pode habitar lá, mas ele não tem autoridade nem sobre o lugar que ele habita. Quando você entende isso, e a gente começa a olhar para a realidade de dormência espiritual que muitas das vezes vem nos visitando, a gente tem que entender o seguinte: essa dormência espiritual, mesmo que eu não ignore os ardis de Satanás, essa dormência espiritual, ela está vinculada muito mais a nós do que de fato ao império do mal sobre nós. Está vinculada à nossa não sujeição a Deus, à nossa não resistência ao diabo, está vinculada ao fato de que nós estamos mais preocupados com as coisas deste tempo presente do que com as coisas da eternidade. Isso é uma realidade e a gente tem dito isso muito na igreja. Há bastante tempo nós temos dito isso na igreja. Agora, quando a gente observa que existem, muitas das vezes, eu vou dizer, ajuntamentos que se dizem evangélicos e que eles conseguem conclamar e eles conseguem trazer um número enorme de pessoas, vocês vão observar um fato que é muito comum. Um fato que é muito claro nesses ajuntamentos evangélicos. Quer dizer, alguns fatos. O primeiro, a gente encontra um monte de gente que tem fome e muita sede de Deus. Isso é uma realidade. Mas a gente encontra um monte de gente que ela já se submeteu, ela já decidiu se sujeitar, muitas das vezes, às concupiscências do seu coração. E é por isso que a palavra evangelística, que não tem um cunho profético de confronto, ela é sempre perigosa. E a gente vê ajuntamentos evangélicos que têm crescido sim. A gente vê ajuntamentos evangélicos que têm crescido, e que têm multiplicado, e que têm arregimentado multidões de pessoas. Mas infelizmente, a regra geral, isso é regra geral, também não significa que não haja exceção. Tem locais que tem muitas pessoas, mas existe um evangelho puro, simples, um evangelho verdadeiro sendo pregado. Mas a regra geral é que o evangelho que lá é anunciado é um evangelho que, alimentando o próprio ego, apenas gera mais soberba e obesidade. Obesidade almática e pouca espiritualidade. Eu falo isso com os irmãos, até eu estava ali sentado com os meninos, né? A gente estava ali, o irmão Afonso e alguns irmãos ali, e a gente falava sobre o Doritos. Quem já comeu Doritos aqui? É gostoso, não é? É ou não é gostoso? Fala sério. Irmão Afonso não tinha comido Doritos, ele provou um. É gostoso, não é, irmão Afonso? É uma delícia, né? Todo mundo já comeu Doritos, né, gente? É bom demais. A Josélia nunca comeu Doritos. Que bom, Josélia. Mas o Doritos, eu acho bem impressionante. Quando você vai ler lá naquelas letras miúdas dele, ele não é apropriado para o alimento humano. É inapropriado, ele não serve para alimentar ser humano. Não serve. Mas eu pergunto para vocês, você entra no mercado, tá ali na prateleira, normalmente na saída, perto do caixa. Cara, tá mais fácil de pegar do que você foi lá para encontrar um óleo, você deu 3 voltas e você não achou esse óleo para comprar. Na hora que você vai pagar, o Doritos está na sua cara. Você ergue sua mão, pega ele,
paga, abre o pacotinho, sente o cheiro e você se alimenta. Só que aquilo, e tem mais um detalhe, né? O médico da minha esposa falou para ela que um saco de Doritos é suficiente. É como se você comesse uma pizza inteira, comendo um saquinho daquele grande. É como se você tivesse comido em calorias, uma pizza inteira, num saquinho daquele. Aí você sai lá, come uma pizza inteira em calorias, só que não tem significado nenhum em relação à proteína, a outros nutrientes que o teu corpo necessita. E no fim das contas, ficou tudo bem, você está satisfeito, você ficou feliz. Agora, quando você vai comer um bom alimento, você tem que escolher a verdura. Você vai no mercado, é ou não é? Aí você tem que parar e escolher. Você tem que parar, você tem que montar a sacolinha, pegar lá. Você tem que escolher os grãos. Você tem que escolher a proteína que você vai fazer. Quando você chega em casa, você tem que lavar as louças, você tem que começar a preparo todo, você tem que higienizar isso, higieniza aquilo, coloca um pouquinho de água sanitária e faz a preparação de um alimento que seja saudável. E que às vezes nem vai ser tão gostoso. É ou não é trabalhoso? Quando você olha para um Doritos e um alimento saudável, hoje em dia os médicos têm convencido as pessoas a se alimentarem bem. Tem ou não tem convencido? Agora, quando você fala de espiritualidade, hoje nós temos todo tipo de mestre para de alguma forma alimentar o que você quer para a tua alma. Você escolhe, gente, tem gente que acredita que a Terra é plana, tem gente que acredita que a Terra é oca. O que você quiser acreditar neste mundo, você escolhe, vai ter um louco que acredita naquilo e montou quase uma seita baseada naquilo. Tem gente que olha para você e bombardeia, olha, com este padrão aqui você vai conseguir dinheiro em pouco tempo. E você vai vendo, tem pessoas que na internet, que antes o consumismo se baseava em comprar coisas. Tem pessoas hoje que o consumismo hoje modificou um pouco. Tem gente que vive comprando curso para ficar rico. Comprando curso para ver se consegue prosperar. Aí compra um, não, esse daqui não é bom o suficiente, não deu certo, eu vou para aquele outro. O outro ali me convenceu melhor, eu compro outro, e eu vou e compro outro, e eu compro outro. E todo mundo, cada coach da prosperidade que aparece com algo diferente para essa vida, tá a galera comprando. Isso daqui agora vai dar certo. Ah, eu já comprei curso também, gente. Entendeu? Já comprei curso, estou aos poucos lá estudando para ver se o negócio dá certo mesmo, entendeu? É num mercado um pouco diferente, mas eu estou tentando me aprimorar para ver se aquilo dá certo, porque a gente pode fazer um extra por fora, não tem problema nisso. Mas a grande questão é que a mente das pessoas está tão incutida nisso, está tão enterrada nisso, que nós, tão conectados que nós somos, a gente tem perdido a possibilidade de reconexão com o que é espiritual. O primeiro fator sobre o evangelismo é isso. O Jadson hoje falou sobre pontes. A Escritura nos diz que, vindo à plenitude dos tempos, que foi a época que Jesus veio ao mundo, Roma, o Império Romano, ele tinha conseguido alcançar praticamente todo o velho continente. Ele tinha conseguido estabelecer rotas em tudo. Havia rotas marítimas, havia rotas de estradas pavimentadas. Não era esse pavimento que eles fazem aqui com a gente, que todo ano tem que de novo tapar buraco. Eram pavimentos que até hoje você encontra nas ruínas, eles estão intactos. Eram pavimentos muito bons. Essas estradas começaram a ser vigiadas e começaram a ser caminhadas, começaram a ser utilizadas por centuriões, por soldados romanos, o que gerou muita segurança naquela época. Muita segurança. E aí o mundo se tornou completamente conectado. Eu gostei muito do Jadson falando aqui sobre pontes. E ele falava, ele até dizia que a gente tem uma mania de ficar de um lado criticando do outro lado, né? Parece que é os do seio de Abraão criticando os que estão no Hades,
ou os que estão no Hades, criticando os que estão no seio de Abraão, e a gente estabeleceu um abismo antes do tempo dos abismos, mas a gente estabeleceu um abismo entre nós e ninguém coloca o pé de um lado do outro, ninguém quer saber o que acontece do lado. Achei muito legal ele falando sobre isso, que por exemplo, ninguém quer atravessar, até falei isso de manhã, né? Ninguém quer atravessar do lado esquerdo para começar a construir a ponte, porque alguém vai ter que pôr o pé lá para ir trazendo a ponte até ela se conectar do outro lado. Mas, dentro dessas realidades, nós adentramos hoje em algo que é muito mais complexo. Eu falava sobre o Doritos e retorno do Doritos. Hoje as pessoas, elas querem tudo que alimenta a alma delas e a carne delas. Elas querem o alimento mais rápido, o alimento mais disponível, o alimento mais barato, o alimento mais fácil e o alimento menos trabalhoso. Todo mundo se preocupa aqui com o corpo. Quem já prometeu fazer dieta aí? Fala aí alguma vez. Oh, ninguém aqui? Oh, não, o Bruno mesmo, né? O Bruno aqui é um caso. Eu estava mostrando o vídeo dele e mostrei aqui para um monte de gente, né? Que eu sou meio fofoqueiro. Aí, só que com ele perto, né? Aí eu ia mostrando o vídeo do Bruno, ele divulgando o retiro do ano passado, né? Rapaz do céu, parece que era o Bruno que tinha engolido o Bruno. Não era, Bruno? Não é não? Parece que o Bruno tinha engolido o Bruno, parecia o Majin Buu. Vocês lembram do Majin Buu do Dragon Ball Z, que ele engolindo as pessoas? Era o Bruno, tinha engolido o Bruno, entendeu? Mas agora o Bruno tá outra pessoa, gente. Veio pro retiro, uma nova vida, outra pessoa, outro Bruno. Mas que eu estou falando para vocês, todos nós já fizemos, nos prometemos nos cuidar, todos nós já fizemos isso, e muitos de nós estamos conseguindo fazer isso com êxito. Agora, quando se trata de alimento espiritual, poucos de nós conseguem separar o que presta do que não presta. E a realidade é que uma das maiores dificuldades que nós temos hoje de alcançar as pessoas no mundo altamente conectado é que as pessoas estão tão acostumadas a este alimento rápido, a isto que vai atender rapidamente o seu ego, a sua vontade, o seu desejo, que elas se perdem na hora que nós oferecemos o alimento espiritual, nós oferecemos o maná, nós oferecemos aquilo que é para a vida eterna. As pessoas agem como agiu o povo hebreu na época de Moisés. Números capítulo 21. A Escritura nos diz que aquele povo lá, eles saíram do Egito todos os dias, menos no sábado. Todos os dias o Senhor mandava maná, caía pão do céu. Lá em Salmos, a Escritura vai nos dizer que era o pão dos anjos. O pão que os anjos comiam. Mas as pessoas estavam tão fastiadas, estavam tão cheias, estavam tão voltadas, tinham sentido tanto de si mesmas, tinham se alimentado tanto, que o pão do céu lhes causava fastio. E eles chegam a dizer: nós não suportamos mais este pão vil, este pão mau. Quando você entende, essa nossa geração, ela justamente vai para este lado. Ela não suporta o alimento espiritual puro. Ela não suporta o alimento espiritual que dá trabalho, o alimento espiritual que exige de nós meditação, que exige de nós disciplina contra a carne, que exige de nós de oração o tempo todo. Essa geração atual não suporta nada disso. Essa geração espiritual, ela vai aceitar os coaches da prosperidade, ela vai aceitar os coaches da autoajuda, ela vai aceitar os coaches da psiquiatria, da psicologia, dos remédios psicotrópicos, ela vai aceitar a bebida como um apaziguador dos seus conflitos interiores, ela vai aceitar o sexo fácil como isso, ela vai aceitar o hedonismo, ela vai aceitar a pornografia, ela vai aceitar tudo.
Só que ela não faz ideia que aquilo a está destruindo, a está matando, que a cirrose da alma, do espírito, já está quase pulsando, que o fígado dela está tomado destas gorduras e que as vísceras delas estão apodrecidas de tanta podridão. Um dos desafios do evangelismo atual é conseguir demonstrar para as pessoas que este tipo de alimento que atrai a própria alma, atrai o próprio ego, que faz carinho, que massageia os ouvidos, que faz cosquinha nos ouvidos, que este alimento vai conduzi-las ao inferno. E o que elas vivem já é o inferno hoje. Lares que não têm paz, conflitos no trabalho. Não existe pacificação entre patrão e servo hoje. O servo o tempo todo, o trabalhador o tempo todo está achando que o patrão está enriquecendo as custas dele. O patrão está o tempo todo dizendo que o trabalhador é preguiçoso. Em casa, o filho adolescente o tempo todo está em conflito com o pai ou com a mãe. É preguiçoso, não tem capacidade de fazer nada. De mesmo modo, o pai o tempo todo não consegue compreender o filho. E a gente está vivendo isso o tempo todo, numa maluquice nunca antes vista. A gente vive de pose. Quando se consegue ter um dia de paz, a gente bate a foto sorrindo, publica no Instagram e está todo mundo acreditando que vai tudo bem. Quando você vira as costas, o cara, o adolescente, o homem ou até as mulheres, o tempo todo está sendo visitado por sentimentos de culpa, por sentimentos de tristeza, de angústia, por desespero, por frustrações que são profundas, que faz a alma angustiar, que faz o coração dele pulsar forte, que faz com que o corpo produza uma química que desorganiza tudo. As pessoas, elas estão o tempo todo viciadas em emoção e em tudo que não presta. É como deixar de repente de comer açúcar. Gente, é difícil. Uma vez eu tentei, agora eu estou conseguindo, graças a Deus. Mas teve uma vez que eu tentei, 3 dias depois eu fiquei numa tremedeira, passando mal, entendeu? Fiquei dando umas morredeiras e uma pessoa trouxe um pé de moleque, na hora que eu pus na língua, de sentir na língua, já fiquei bom, entendeu? Mas nós estamos apodrecidos, a nossa geração está dessa forma, e nós temos o remédio. Você tem o remédio. Quando Jadson mesmo disse aqui, que Cristo, Ele é essa encarnação, é a graça encarnada. É a verdade, é a palavra encarnada, é a palavra que é palpável, que sente, é a palavra que ela veio, ela viu, ela falou, se pronunciou, ela testemunhou, ela foi obediente até a morte. Do mesmo jeito em nós, esta graça está também encarnada. Essa graça faz parte de nós, da nossa vida, da nossa existência, de tudo em nós. Mas a igreja do Senhor tem perdido a noção, tem perdido a capacidade de entender que nele, que dentro dela, habita a vida. Nós falamos sobre as inúmeras conexões que existem hoje. Está todo mundo o tempo todo conectado, tá? A gente está sendo atravessado aqui o tempo todo por ondas que a gente não consegue, ondas de rádio, de Wi-Fi, que a gente não consegue nem perceber. A gente está sendo, de fato, atravessado por essas ondas. E dentro destas milhares de conexões, as conexões interpessoais vão se perdendo. Quando a televisão entrou nos lares brasileiros, antes de a televisão ela fazer parte da vida do brasileiro,
Você pode perguntar, aos mais novos aqui, os avós já são muito novos para poder contar isso, mas meu avô Antônio, eu sabia disso, minha mãe experimentou isso, meu pai experimentou isso. O pessoal chegava em casa, como não tinha televisão, se vivia assim, começava a ter contato com os vizinhos, começava a trocar ideia com outras pessoas. As conexões, elas eram estabelecidas porque nós estávamos desconectados do aparelho de televisão. O inimigo, ele conseguiu, inicialmente, ir desconectando família de família, casas de casas, entendeu? Lares de outros lares, ele conseguiu ir inicialmente desconectando isso. Tanto é que a minha geração, eu que tenho 43 anos de idade, a minha geração amava muito a casa dos avós, porque a casa dos avós era aquele momento, era aquele local de união de todo mundo. Era onde, quando minha avó estava viva, minha avó Aristina, era lá que a gente, muitas das vezes, nos fins de semana, quando eu era moleque, garoto ainda, a gente ia nos fins de semana, tava todos os tios lá, tava todos os primos, aí os primos brincavam, brigavam, acontecia tudo. Os tios também conversavam, e as famílias, elas conseguiam ainda fazer isso, mas porque já estavam desconectadas da questão de vizinhança. E a gente mantém um sentimento nostálgico em relação à casa da avó. A comida da avó é gostosa, a casa da avó tem um cheiro diferente, tudo da avó tinha um cheiro diferente, tinha algo de gostoso e de saboroso naquilo. Chegamos depois do tempo da televisão, parece que se deu um passo na conexão das pessoas e desconexão, porque agora é dentro de casa. A gente vê o filho que entra no quarto, ele vai ficar ali no celular o tempo todo. A gente vai ver o marido e a esposa que deitam na cama, cada um no seu celular. A gente vai ver, eu estava conhecendo ainda a Lucinha, a gente saía para comer alguma coisa e a gente parava, estava lá conversando, a gente estava trocando ideia, que a gente gosta muito de se conectar, a gente gosta de se tocar, de se olhar, de se elogiar. E também com uma mulher bonita dessa, né, não tem o que fazer. Mas a gente gostava muito dessas coisas e a gente olhava muitos casais ao nosso lado, estava o cara lá e a mulher lá. E a comida chegava, praticamente nem olhava na cara do garçom ou da garçonete. Isso tudo acontecendo, o nível de conexão que era para aproximar, desconectou todo mundo. E aqui nós estamos diante de mais um desafio do evangelismo. O restabelecimento dessa conexão. De uma conexão de fato pessoal. De uma conexão, de fato, que gera vínculo. Eu gosto muito do livro dos Hebreus. O livro dos Hebreus, ele diz o seguinte, que aqueles que receberam hóspedes na sua casa, que é para nós não esquecermos a hospitalidade, que a hospitalidade ela é um dom. Tem todo mundo aqui, eu quero dom de cura, eu quero dom de profecia, eu quero dom de línguas, eu quero dom de ensino, eu quero dom disso, eu quero dom daquilo, mas um dos dons mais belos que existem é o dom da hospitalidade. Hoje em dia, ninguém praticamente tem coragem de receber ninguém em casa. Porque a gente está tão tomado de atividades, a gente está tão tomado de coisas durante os nossos dias, que quando a gente pensa que vai receber alguém em casa, a gente lembra, nossa, mas eu vou ter que limpar a casa, eu vou ter que preparar isso, eu vou ter que preparar aquilo outro, eu vou ter que isso, eu vou ter que aquilo, para poder receber as pessoas aqui, senão eu não vou. Não, eu prefiro não receber ninguém, eu prefiro estar fechado, eu prefiro estar assim. E a gente vai perdendo as conexões mais simples dessa existência. Quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, a Escritura, meu pai até disse aqui, a Escritura deixa bem clara que era de casa em casa. As pessoas estavam em comunhão o tempo todo. As pessoas estavam se visitando o tempo todo. As pessoas estavam se interrelacionando o tempo todo. Eu queria que você refletisse aqui um pouco. Nós temos aqui hoje 50 pessoas. Deve ter pelo menos uma pessoa aqui que você não faz ideia de onde ela mora. É ou não é? Deve ter pelo menos uma pessoa aqui que você nunca nem imaginou o que essa pessoa vive.
E você não faz ideia do que ela vive dentro de casa, das dores. O Jadson falava o seguinte, sobre o olhar, mesmo para aquilo que tem de dor. Esses dias eu vi uma postagem dele, ele falando que nós temos que olhar, seja para o bem ou seja para o mal, nós não podemos deixar de fitar nem só um segundo. Nós precisamos aprender a nos reconectar, olhando para as dores do outro. Sabe o que a gente faz? É o lema do nosso tempo, né? Qual é o nosso lema? Ema, ema, cada um com seus problemas. Ninguém quer saber da dor do outro. Ninguém quer saber do conflito do outro. Ninguém quer saber dessas coisas simples. Jesus, ele inicia o ministério dele em um momento de festa, de comunhão, era dentro de uma festa de matrimônio. Hoje a gente vai fazer o casamento, ele é tão caro. Quando a gente vai fazer o buffet, então, meu Deus do céu, você olha assim, eu compro uma casa ou caso. É basicamente isso. Aí ele fala, a pessoa olha com o dinheiro que está na conta, é amor. Com esse dinheiro que a gente conseguiu juntar durante 3 anos, dá para convidar nós dois. Porque não dá para pagar lá nada, entendeu? Não dá para levar mais ninguém, de tão caro que tá. Porque o dinheiro que consegue juntar, né? Difícil juntar dinheiro, né? O cara olha lá na conta dele, ele olha, nossa, R$500, aí olha, tá um menuzinho do lado, é negativo. E a gente não consegue, nem naquela época, imagina Jesus, ele está no meio de um casamento que havia preocupação com custos, tanto é que o vinho, primeiro eles serviam o vinho bom, aí quando estava todo mundo legal, entrou na brisa, estava todo mundo já assim um pouco alto, aí ele vinha com aquele tonel de vinho ruim, a língua já está dormente mesmo, não tem problema, ninguém mais sente cheiro, sente sabor, mete vinho para dentro. Jesus não, ele inicia o ministério dele dentro dessa conexão de pessoas. Jesus, ele vai caminhando, ele vai entrando de casa em casa, as casas que o recebiam. Ele tem o prazer de, na hora que Zaqueu desce, ele disse, vem para minha casa. Ele fala, eu vou sim. Ele tem o prazer de visitar, ele tem o prazer de sair do comodismo para poder se relacionar. Porque é dessa relação, dessa comunhão, que de fato a gente vai restabelecendo estas conexões. Isso começa dentro da nossa casa, isso se estabelece, isso vai se ampliando para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para o nosso trabalho. E quanto mais a gente vai ampliando essas relações, mais a gente vai tendo oportunidade de vencer as barreiras que o nosso tempo presente insere. A gente tenta montar uma estratégia de mídia, tem o Mavi aqui funcionando. A gente não tem nossos vídeos, a qualidade, né? Parece os filmes que, tipo aquele que tinha aqui, né? O Inferno no Gama, quem já assistiu esse filme aí? A qualidade dos nossos vídeos, das nossas pregações, quando posta na internet, parece a qualidade daqueles filmes que foram produzidos aqui no Gama, na década de 80. Ruim pra caramba, gente. Que filme ruim. Entendeu? Desculpa os gamenses, mas o filme é ruim mesmo, tá bom? Mas a gente tenta ainda alcançar, mas como o Jadson falou, quando você clica aqui, o algoritmo, ele o tempo todo ele vai colocar só aquilo que te interessa, só aquilo que te interessa, só aquilo que te interessa, só aquilo que te interessa. De repente o algoritmo começa a sugerir o que você deve se interessar. Daqui um pouco não é mais o que você se interessa, é que o algoritmo sugeriu que você se interessa e você achou interessante a sugestão que o algoritmo, a sugestão do algoritmo, e você passa a se interessar pelo que o algoritmo quer que você se interesse, e aí fica um negócio de doido. Se nós não conseguirmos nos reconectar, a gente não vai ter capacidade sequer de demonstrar que o que essas pessoas estão comendo, o que essas pessoas estão se alimentando, as está conduzindo para o inferno. Eu sei que a igreja
ela não precisa ficar pregando o tempo todo sobre o inferno, gente. Acho que não há necessidade disso. Jesus falou várias vezes sobre o inferno. Mas eu creio que não há necessidade, porque a gente não deve criar uma cultura de medo e de pavor nas pessoas com relação ao inferno. Mas quando nós falamos sobre o inferno, e Jesus falou sobre o inferno, o principal objetivo de Cristo não era criar uma cultura de pavor para aqueles que creem, mas era uma cultura de amor para aqueles que creem. Porque quando você imagina que uma pessoa que está próxima a você, ela vai passar a eternidade neste mundo de horror, ela vai passar a eternidade neste local de pavor, onde a completude da ira de Deus será derramada sobre ela como um vinho, onde a ira de Deus vai ser como ele pisando num lagar de uvas, para que o vinho da ira dele seja aperfeiçoado em cima daqueles que eram perversos. Quando você imagina que isso está destinado àqueles que não creem, e quando você se relembra que em Mateus 7, a Escritura nos diz que estreito é o caminho, apertada é a porta que leva para a salvação, mas é largo o caminho que leva para a perdição, o que significa dizer que a maior parte das pessoas com quem nós convivemos estarão destinadas ao inferno. A igreja precisa se levantar com amor. A igreja precisa entender que no futuro a responsabilidade por esses que estão indo para o inferno muitas das vezes recairá sobre a nossa omissão. E a Escritura diz que quando uma pessoa, um pecador se arrepende, um pecador que se arrepende vale mais do que todo mundo em perdição, mas a gente prefere colocar o nosso ego, a nossa preguiça, a nossa vontade de não ter contato com ninguém, o nosso desejo de não querer receber ninguém, de não querer mais criar contatos interpessoais, a gente coloca isso tudo na frente. Sendo que nenhum dinheiro, se eu pegasse todas as economias de todos aqui, com todo o patrimônio de todos aqui, e unisse com o patrimônio de Elon Musk, e unisse com o patrimônio de Donald Trump, e unisse com tudo, isso não chega perto do valor de uma alma que se arrepende. E como que a gente está vivendo? Com as pessoas indo para o inferno o tempo todo. 3 pessoas aproximadamente morrem por segundo, e a maioria delas não conheceu o Evangelho, não teve uma experiência profunda com o Evangelho, e vai viver a experiência da realidade longe do Senhor. Igreja de Cristo, é desamor da nossa parte não restabelecermos isso para que a gente alcance aqueles corações com uma palavra de vida. Ou então nós não cremos que fomos visitados por uma palavra de vida. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Parece que a gente parou de crer que o poder de Deus está diante de nós para a salvação. Parece que nós deixamos de crer nessa simplicidade. Eu gosto muito, eu me recordo muito da minha avó Aristina. Ela era semi-analfabeta, mas ela conseguia crer com uma simplicidade. Ela conseguia enxergar a fé com uma simplicidade. Ela conseguia entender e abraçar aquilo com uma simplicidade que hoje não existe mais na igreja. A igreja, ela quer argumentos e mais argumentos, ela quer uma teologia sofisticada, ela quer equipamentos sofisticados, ela quer um padrão sofisticado, ela quer a sofisticação no pensamento, ela quer a sofisticação no modo de falar, ela quer a sofisticação no modo de pensar, ela quer tudo isso. Porque
que eu estou dizendo isso para vocês, igreja do Senhor? Quando eu olho para o evangelho que foi alcançando os escravos da igreja primitiva, porque o evangelho ele se expandiu principalmente entre os escravos. Vocês acham que eram elites que chegavam a crer em Deus? Contavam-se nos dedos aqueles que eram intelectualmente mais cultos, aqueles que eram intelectualmente mais, como Paulo, se contavam nos dedos. Homens que eram de uma doutrina mais profunda, você contava nos dedos. A história nos traz ele como homens mais famosos, aqueles que ganharam mais fama. Sim, mas a maioria, a esmagadora maioria, e me valho desse pleonasmo, ainda que seja hiperbólico, a esmagadora maioria, ela era de pessoas não cultas, de pessoas simples, de pessoas que foram visitados pela experiência da salvação, pelo amor daquele que deu a vida, cada gota de sangue para que nós pudéssemos ser resgatados do mal, e eram pessoas que estavam dispostas a tudo, ao sofrimento, muitas das vezes a barbárie contra os que amavam, por conta do amor a este Deus. Mas o nosso tempo, igreja, nós estamos... Teve um testemunho maravilhoso, vários testemunhos estão acontecendo no nosso culto de testemunhos e oportunidades. Minha mãe contou dela que ela passou 10 minutos mais ou menos afogada, o Senhor a trouxe de volta. Teve outros testemunhos que foram contados, mas teve um testemunho que eu amei demais, que foi o testemunho da Alcione. Ela começou a dizer que ela estava na casa da Josélia, morando lá por poucos meses, e ela, ainda muito visitada por uma cegueira espiritual, e ela começou a contar que a Josélia ia, falava uma coisa, deixava uma Bíblia, e entregava isso, presenteava com aquilo, e ela começou a chorar enquanto contava esse testemunho no nosso culto. E ela dizia o seguinte: eu louvo a Deus porque Deus usou ela para me mostrar a verdade. Quem é que tira pelo menos 1 hora por semana para orar pelos perdidos? Quem é que tem feito isso? Não é a técnica, é o desejo, é a vontade. É a vontade de se reconectar. Quem está cheio dessa vontade de ganhar pessoas para Jesus, ele não vê mais dificuldade em nada. Quem está cheio dessa vontade de pregar o evangelho, ele não vê mais dificuldade em ficar de madrugada, em perder noite de sono. Ele olha para todas as coisas, ele pensa numa vida, no valor que é uma vida que se arrepende. Ele fala, cara, vale a pena. Eu não estou preocupado com isso, eu não estou preocupado com aquilo. Todo mundo canta aquele hino, né? Que diz que eu vou gastar a minha vida para ti. Mais ou menos assim, eu não lembro bem esse hino. É um hino que ficou famoso pra caramba. Worship, eu não sou muito fã de worship. Mas ele diz, eu estou gastando a minha vida por ti. A gente está gastando nada. A gente não está gastando nada. A gente não tem feito nada disso praticamente. E aqui eu não estou falando de estar na igreja o tempo todo, não. Porque os grandes testemunhos de salvação, grande parte deles acontecem fora da igreja. Já contei aqui a história de Richard Wurmbrand, um pastor da Romênia que viveu 14 anos sob domínio do comunismo. Já contei a história da conversão dele, que ele já tinha lido a Bíblia. Ele já tinha estudado a Bíblia e ele continuava ateu. Ele já tinha lido e continuava ateu. Até que um dia ele vai para uma região montanhosa, que era uma região pequenininha, um vilarejo com poucas pessoas. E ali havia um homem de Deus, que ele todos os dias, ele chorava em cima da Bíblia. Ele ficava chorando, pedindo para que Deus desse a oportunidade de ele ganhar, nem que seja uma pessoa para Jesus, nem que seja uma pessoa para que o Senhor desse a oportunidade de ele evangelizar. Ele pega chorando sobre aquela Bíblia e presenteia o pastor Richard Wurmbrand. Quando o pastor Richard Wurmbrand abre aquela Bíblia, e aquela Bíblia que tinha as lágrimas, que tinha ali muitas das vezes as letras embaçadas por causa do choro, por causa da dor de alguém que amava vidas,
Ele disse que ele leu aquela Bíblia e os olhos dele se abriram. E ele se torna aquele único homem que entrega aquela única Bíblia para aquele pastor. Aquele pastor se torna um evangelizador, um ganhador de almas como nunca se imaginou. Muitas das vezes aquela pessoa que você vai pregar hoje para Jesus e que você fala assim, eu sou pequenininho, eu não sou nada, eu não sei nem falar, eu não sei nem orar, eu não sei nada disso, mas se você está com o teu coração e você está pedindo, e você está clamando, e você está querendo, e você está desejando, o Senhor às vezes vai ganhar uma pessoa para Jesus, que este homem ou esta mulher será uma semente que produzirá muitos e mais frutos. Aquela vida às vezes que você consegue, por meio do Espírito Santo convence, por meio se instrumentalizando da tua vida, aquela única vida muitas das vezes vai ser um fundador de uma obra missionária maravilhosa, alcançando lugares que vocês não fazem ideia. E o que a gente está fazendo? Nós estamos fechados. Nós estamos fechados. Eu queria que você ficasse de pé. Se nós não nos abrirmos, se nós não buscarmos essa reconexão, e essa reconexão de relacionamento pessoal, se nós não buscarmos isso, a gente não vai alcançar o fruto que a gente precisa. A gente não vai conseguir mostrar para as pessoas qual é o caminho. Quando nós estabelecemos vínculos pessoais, antes de uma pessoa crer no Evangelho, a pessoa, antes de tudo, vai ter que acreditar no que você fala. Meu pai, quando ele fala uma coisa para mim, eu aceito totalmente. Meu pai me conta, aconteceu isso, eu aceito aquilo como verdade, ponto. Por quê? Porque eu não vi o fato, mas eu creio no fato porque eu acredito no meu pai. Agora, sem estabelecimento de conexões interpessoais, eu chegando assim, simplesmente falando assim, olha, tu vai para o inferno, eu pego um megafone. Vocês já viram? Esses irmãos, tadinho, eles são muito simples, mas eles são muito ignorantes, né? Eles ficam ali com megafone e gritando no ouvido de todo mundo na rodoviária, e o povo briga com eles estão fazendo o que eles acreditam. Mas, cara, aquilo se torna extremamente chato, enjoado, as pessoas brigam. Tem gente que começa a apontar, tem gente que vai evangelizar, fica expulsando demônio da... Cara, coloca a mão na cabeça da pessoa para expulsar demônio, a pessoa fica doida. Ela não fica endemoniada não, ela fica doida para te quebrar. Entendeu? Aí a pessoa fica brava, você fala, aí ó, manifestou. Tem gente que acha que evangelizar é isso. A pessoa não vai dar crédito. Agora junta com algum grupo de pessoas e começa a falar. E começa a pregar. Algumas pessoas que eu vi se entregarem ao Senhor, se entregaram ao Senhor, não dentro de uma igreja, que o Senhor nos usou para que elas viessem aos caminhos do Senhor, não foi dentro de uma igreja. Grande parte das pessoas que o Senhor já me permitiu ser instrumento de evangelização, a gente trocava ideia, às vezes era numa pizzaria. Às vezes a gente trocava uma ideia, eles me chamavam para ir para um bar. Eu estava lá tomando meu refrigerante. Imagina só, meu refrigerante Guaraná no copo que parece o copo de cerveja, escandaliza todo mundo. Estava lá, e eles estavam lá, às vezes um pouco bêbados, e a gente conversando, porque não adianta, é da minha vida, é da vida de quem é do Senhor, não é da minha vida, é da vida de quem é do Senhor. Onde você senta, você começa a trocar uma ideia com a pessoa, já vira evangelho. Já muda a história, já vira evangelho, já vira desejo
de falar dessa palavra para as pessoas. E aí a pessoa virava, depois de uma conversa, ele meio bêbada, depois ela virava e falava: Jordane, eu tô aqui com fulano de tal, tá aqui, eu tinha um amigo meu, né, que era o Igor, tava lá junto com o Diego, tô aqui com o Diego na pizzaria tal, vem pra cá agora. Falei: mas cara, não, vem pra cá agora, eu quero falar contigo, você precisa aqui explicar umas coisas aqui pra gente. Aí a gente ia pra lá e trocava ideia com as pessoas e falava. Não, poucas pessoas estavam lá no meu trabalho pedindo pra gente orar por elas. Falando: Jordane, agora eu creio. Agora eu creio. E não é por causa de você, mas é por causa da conexão. Essa possibilidade de conexão. Quem já viveu isso no seu trabalho, quem já viveu isso, as pessoas passam a dar crédito para o que você fala e acreditando no que você fala. Quando Deus ele adentra ali, aí acabou. A pessoa parte para a experiência da subjetividade. Como eu sempre digo, não existe um lugar na Escritura que diz: vai lá e prova que Deus existe. Prova para todo mundo que eles são pecadores. Vai, mostra meu irmão. Bando de pecador endemoniado, filho de Belial, filho de não sei o quê. Coloca um monte de adjetivo pejorativo. Cara, isso não vai adiantar absolutamente nada. O que a Escritura nos diz é o seguinte: para que nós testemunhemos daquilo que nós cremos, e o resto, o Senhor vai se fazer provado, vai se permitir ser experimentado. Senhor Deus e Pai, nós somos a Tua igreja. Que nós não estejamos dormentes, Senhor. Que nós não estejamos com os nossos olhos fechados, Senhor. Que nós não sejamos, Senhor, vítimas de um tempo onde o amor tem se esfriado. Que nós não sejamos a consequência, o efeito do esfriamento, do esfriamento do amor. Mas que nós estejamos com os nossos corações cada vez mais aquecidos. Senhor, use os pais para poder ganhar os amigos dos filhos. Use os filhos para poderem ganhar os pais e os amigos dos amigos. Use-nos, Senhor, para que a gente possa alcançar os nossos vizinhos, para que a gente possa alcançar aqueles que cruzam o caminho da nossa existência. Senhor, nos ensina. Nos dê, Senhor, entendimento para que a gente não corra por causa das nossas ocupações, que a gente não fuja diante da dor do outro. Tal como aquele sacerdote que precisava chegar logo, tal como aquele levita que precisava logo chegar onde ele precisava para resolver o que ele precisava resolver, tal como aquele escriba que precisava logo resolver a sua vida, mas que nós sejamos bons samaritanos, que fora da religião, libertos do espírito da religião, escandalosamente libertos do espírito da religião, a gente possa se dedicar ao amor simples, à conexão simples, e que a gente possa, através disso, que nós possamos ser instrumentos teus, Senhor, para a libertação de tantos outros. O teu filho se submete até as últimas consequências à tua vontade. Senhor, nós não temos tido coragem de molhar os artelhos no que se trata da tua vontade. Já cantamos outra hora, existem águas que dão nos artelhos, outras nos joelhos, mas eu quero águas mais profundas. A gente não tem tido coragem de nada disso. A gente tem colocado o pé e tem falado: não, aqui é muito frio. Aqui é muito insalubre. Senhor Jesus, desperta na tua igreja. Desperta na tua igreja o desejo de orar pelos perdidos.
o desejo de orar pelos perdidos, o desejo de sofrer pelos perdidos, o desejo de gastar seu tempo, dinheiro e recursos como instrumento pela causa daqueles que estão indo para o inferno e que ainda o mundo nos vem a odiar como odiou a Estevão. Estevão não olha para nenhum daqueles que eram seus algozes como inimigos, mas Estevão consegue verificar, sabe que sobre que repousa nos seus corações a ignorância. Estevão intercede por eles, dizendo: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. E havia um ali que ouvia estas orações e que era objeto destas orações, deste clamor, quando ele estava já diante do seu martírio. E aquele homem de coração duro, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, fariseu, aquele homem, quando ele tem um encontro contigo, quando a tua misericórdia o alcança no caminho para Damasco, aquele homem se torna um dínamo na tua presença. Mas aquele homem foi objeto da oração de alguém que sofreu e que morreu pela tua causa, sofreu conclamando as vidas ao arrependimento, sofreu falando que era necessidade que os corações se dobrassem diante de ti, que a salvação tinha nos visitado, que a salvação tinha vindo até nós e que a salvação tinha ressuscitado ao terceiro dia e que a salvação era o nosso mestre, o nosso Deus, o nosso Senhor. Jesus gera isso nos nossos corações. Gera esse desejo de buscarmos nos conectar, tal como Estevão. Ele ia à sinagoga e pregava a tua palavra. Ele estava o tempo todo com seu coração ardendo em vontade de ver as pessoas se arrependendo, porque ele sabia que o reino de Deus era chegado. Jesus desperta este desejo. Desperta esse desejo nas mulheres, nesse trabalho que as mulheres têm feito, Senhor. Esse trabalho que as mulheres têm feito nos lares, porque é desse jeito que essas conexões vão acontecendo. Esse trabalho, Senhor, que muitos aqui também têm tido vontade de fazer, Senhor, gera o ânimo, Pai. Gera a vontade, o desejo, arranca o medo, quando aquele medo de não saber falar, de não saber se expressar, mas que haja apenas a dependência do Teu Espírito, porque o Teu Espírito coloca a palavra nas nossas bocas, o Teu Espírito nos levanta em entendimento, o Teu Espírito nos usa poderosamente. Senhor Jesus, acrescenta mais fé na Tua igreja, Pai. Acrescenta mais fé, Senhor. Acrescenta que a fé de cada um aqui se desenvolva mais e mais, Pai. Senhor Jesus, é isso que nós te pedimos. E desde já nós te agradecemos. Para honra e glória do Teu nome. Amém. Terminado, igreja, em nome de Jesus. Eu queria o pastor divino aqui